Glória a Deus, aleluia. Eu vou conversar um pouquinho aqui com vocês, né, sobre um pouco da minha vida. Hoje eu sou uma verdadeira cristã, mas para eu chegar até aqui foi um processo muito grande. Eu era um osso seco aos olhos do meu Deus. Bem, eu nasci, né, em Tefé, sou de Tefé. Eu tinha 12 irmãos, faleceu uma, ficou 11 irmãos. O nosso quarto era como batelão. Você conhece o que é batelão? Batelão é aquele motor assim que vai cheio de rede. A minha mãe, meu pai não tinha condições de fazer 12 quartos, né? Não tinha condições. Então a nossa vida foi assim um pouco sofrida, né? Aí eu vim para Manaus, nós chegamos na esforço, papai resolveu vir para Manaus. Eu tinha 12 anos de idade quando eu cheguei em Manaus. Foi muito sacrificoso, fui trabalhar de babá na casa dos outros, né? Sofri muita humilhação. Aí nessa época de convivência desde pequena, eu via minha mãe sempre armar árvore de Natal na nossa casa. Ela guardava tudo dentro de uma caixa, né? A árvore dela, acho que devia ter bem uns 30 anos, porque ela armava aquela árvore de Natal. Aí quando passava o Natal, ela desmontava tudinho, enrolava num papelzinho, guardava as bolas de Natal tudinho, os enfeites, tudo. E eu fui crescendo ali, vendo aquilo ali, né? Aí quando era meia-noite, antes de meia-noite, ela já amanhecia o dia, dia 24 ela já começava a fazer a comida, a comprar as coisas, fazer as guloseimas, né? Quando dava mais 11h30, ela ia para a igreja, a missa do galo, né, que o pessoal chama, né? E eu fui crescendo naquele ritual, né? Não conhecia a verdade, né? E a gente ia, às vezes ela queria que todo mundo fosse, e nós íamos junto com a nossa mãe. Aí quando eu me casei com 16 anos, e eu peguei esse ritual e levei para dentro da minha casa. E a minha casa, quando chegava o final do ano, era a mais bonita da rua. Eu enfeitava a minha casa, eu ia lá no centro de Manaus, ali na Marechal Deodoro. Quem conhece Manaus sabe onde é Marechal Deodoro. E lá eu comprava pisca-pisca, bola, tudo de bonito, pano verde, pano vermelho, estendia na frente da minha casa, ficava aquelas cortinas, né? Descia os pisca-pisca, fazia a rede na frente da minha casa. E fui levando esse ritual. E aí eu tive meus filhos também. Com 11 anos de casada, me separei do meu primeiro esposo. E continuei no ritual. Continuei. Eu sempre enfeitava a minha casa. Nunca deixei de enfeitar. Mas eu era leiga, eu não sabia da verdade. Porque a palavra de Deus em João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Santifica-me na minha palavra, porque a minha palavra é a verdade. João 14,6. Eu sou o caminho e a verdade. Mas eu vivia na mentira. Aí eu vivia só eu e meus filhos, né? E quando passou uns 4 anos já separada, eu conheci um rapaz. Continuava fazendo rituais.
colocando minhas árvores, a árvore, pisca-pisca. Continuava do mesmo jeito, né? Conheci um rapaz. E esse rapaz de quem eu estou falando é o pastor Ivan Teixeira dos Santos, que faz 3 meses que ele faleceu. E a gente brigava muito mesmo, brigava mesmo de agressão física, de ir pra tapa mesmo. Eu não dava mole para ele também e nele para mim. Muita briga mesmo. E um certo dia ele chegou para mim e falou assim: o que é que eu faço para a gente parar de brigar, senão eu acho que não vai dar certo. Eu falei: é verdade, não vai dar certo. Porque se tu me tocar, se tu me bater, não vai prestar. E eu falei assim, a única pessoa que pode fazer com que a gente fique junto chama-se Deus. E eu já vinha ouvindo assim, umas músicas da Sofia Cardoso, né? Já vinha ouvindo, já estava separada há 4 anos, ainda não tinha me divorciado. Aí ele começou a ir para a igreja, da Igreja Universal. Começou a ir, um belo dia ele me chamou. Como eu tenho um filho que é autista, eu uni o útil ao agradável. Disse, tá bom, bora. Então nós começamos a ir para a igreja, foi um tratamento ali, um processo muito dolorido, muito assim, muito ruim, sabe? Que a gente ia para a igreja, brigava, ia para a igreja, brigava, ia para a igreja, brigava, e enfeitar, quando eu chegava no final do ano, enfeitava a casa e colocava árvore de Natal, pisca-pisca e tal. Aí eu comecei a me envolver com Jesus. Comecei a me envolver com Jesus, aí eu me batizei. Ele se batizou primeiro, depois me batizei. Aí foi uma grande jornada, foi um grande processo na minha vida, foi grandes estudos que eu procurei estudar. Aí veio uma pregação do Bispo Edir Macedo sobre o Natal. E aí eu fui procurar estudar, porque nós sempre vamos ter uma deficiência, amada. A gente nunca vai ser santo totalmente. A gente sempre vai ter uma deficiência, certo? Então, o pastor Edir Macedo, o bispo Edir Macedo hoje, ele deu uma palestra sobre o Natal. Mas para mim não ficou só ali. Eu fui atrás de estudar. Isso já estava com, acho que uns 10 anos na igreja. 10 anos lutando com o meu casamento. Muita luta, muito processo. Eu sei que eu comecei a estudar. Aí foi na época que meu marido adoeceu, teve um AVC hemorrágico, ficou hospitalizado, ficou em coma, e eu orando, estudando. Meu esposo saiu do coma, veio para casa. Aí ele passando por vários processos, aí quando chegou uma época do Natal e já não fiz mais. Aí meu esposo falou para mim assim, tu não vai enfeitar esse ano não a casa? Eu falei, não, Natal não entra mais na minha casa. Aí eu fui tentar explicar para ele tudinho, os estudos. Aí eu fui passar por outra tribulação, por um processo, porque o meu esposo não acreditava em nada que eu falava, nada. Como eu sempre fui assim, de uma certa autoridade, eu falei, na minha casa não entra mais árvore de Natal, não entra mais nada aqui. Nada.
Passou um processo muito grande, sofri muito, fui muito retaliada dentro da minha casa mesmo. As pessoas me convidavam. Às vezes eu ia por causa do meu esposo, para não deixar ele triste, porque quando chegava na época de Natal, ele não se aguentava ficar dentro de casa. Não se aguentava. E um dia eu tive uma experiência muito grande. Em um certo ano, ele chegou comigo e falou assim: tu não vai para nenhuma igreja hoje? Eu falei: não. Hoje eu vou adorar a Deus na minha casa. Se você quiser ir, você pode ir. Você pode ir, tem toda a liberdade. Aí ele se arrumou e foi embora. Quando deu meia-noite, eu fechei a minha casa toda. Coloquei um som bem alto de músicas evangélicas cristãs e comecei a chorar e gritar. Eu tive assim uma luta travada dentro da minha casa. Parecia que algo estava me puxando para ir para a janela, para ver os fogos, para ver aquela gritaria toda. E eu ali de joelho, e tipo assim, uma força me puxando, não. E eu gritava, eu chorava, e eu dizia não. E aí, nunca mais eu aderi Natal dentro do meu lar. Porque o Natal é uma festa pagã. É uma festa que não agrada a Deus. Deus não precisa de adoração de Natal. Nunca que Jesus Cristo de Nazaré vai fazer parte de Natal. Mas isso é uma coisa que eu fui atrás de estudar. Sofro hoje retaliações, até hoje, na minha família. Sofro muita retaliação. Por quê? É só você parar para pensar. Como eu falei, eu vim de uma geração desde a minha mãe. A minha mãe sempre enfeitava a casa com Natal. Ela era católica, daquelas católicas que não suportava falar de crente. Quando eu ouvia crente, quando eu falava de crente, ela... E eu também fui naquela mesma coisa. Até com 30, quase 40 anos. Mas chegou um certo dia que eu parei. Por quê? Porque eu me entreguei para Jesus. E o que eu fazia antes, eu não faço mais hoje. É só você parar para refletir. Ah, mas dia 25 comemoramos o dia de Jesus. Mas onde está escrito? Cristo não tem data de nascimento. Cristo não tem data de nascimento. E se você for estudar, for procurar, você vai ver uma coisa assim tremenda que dá medo em você. Você vai dizer: será que eu estou participando disso, meu Deus? Deus abomina idolatria. Deus abomina idolatria. Então o Natal está chegando aí, né? Hoje é 21 de novembro de 2024. Mas já tem gente, tem crente que conhece a palavra de Deus, mas já está preocupado com o Natal. E você sabe qual é, segundo as pesquisas que eu já estudei, o mês que mais há separação de casal é dezembro. É mês de dezembro. Porque se você for lá para Gênesis, você vai encontrar o bisneto de Noé, chamado Nirode. Nirode foi um homem, bisneto de Noé, que tudo que ele fazia era o oposto à palavra, à obediência, à reverência, o temor a Deus.
Hoje as pessoas falam, quando vê uma notícia, filha teve relação com o pai, pai teve relação com filha, né? Mãe dorme junto com o filho na cama. Mas isso já existia lá em Gênesis. Nirode se tornou esposo da mãe dele. Mas eu não vou entrar em detalhe, porque é uma história muito complicada, né? E os crentes, os verdadeiros cristãos, eles têm que estudar. Eles têm que procurar melhorar. Porque é uma coisa tão bonita, Natal, né? É uma coisa tudo iluminado, mas isso tudo só faz parte do capitalismo, da idolatria. É uma festa pagã. Mas os crentes estão no final do ano tudo empolgado, sabe? E olha que Deus conhece. Deus, ele fala dos vales dos ossos secos, né? Você é dizimista, você vai para monte, você ora, você jejua, né? Você prega. E você pode ir para o inferno, porque está adorando um ritual pagão. É muito sério. Muito sério mesmo. Porque lá na eternidade, tudo será revelado. Na eternidade, tudo será revelado. Imagina, eu ir para o inferno, porque todo ano eu armo uma árvore de Natal dentro da minha casa. Já pensou uma coisa dessa? Obrigado, Senhor. O Senhor tem me ajudado. O Senhor tem me revelado. O Senhor tem me dado discernimento para te adorar em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pense nisso, tá? Pense nisso. Reflita. Glória a Deus. Aleluia.